Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O. Cultos: domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu... Aleluia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor. Estudo bíblico de toda terça-feira, e que Deus possa falar ao meu e ao seu coração através desse estudo de hoje. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é fiel. Deixa eu só ajeitar aqui, irmãos. Deixa eu só ajeitar aqui. Pera aí. Que tá dando aqui, né? Pera aí. Deixa eu ver o que... Ah, tá. Já sei o que aconteceu. Glória a Deus. Agora sim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo bíblico de toda terça-feira. Nosso ministério se localiza na QNO 5. De novo, pera aí que tá dando alguma coisa errada aqui. Calma aí. Não é a vinheta não que vai tocar não. Calma aí. Agora sim. Fundo musical certo, né? Irmãos, nosso ministério se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. E nós estamos aqui para mais esse estudo bíblico de toda terça-feira. Já agradecer aí minha família, que já está aí ligadinha. Agradecer nossa irmã Francisca Maria, irmão Franz, que já está aí. Nossa irmã Nilde Vila Nova, aluna dedicada, E minha prima Essília, que já está aí também, a Cici. Que Deus abençoe todos que forem também entrando e todos que forem aí assistir
mais tarde também, amém, irmãos? Ou mais tarde, ou outro dia, né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui para a lição, vou estar aí colocando na sua tela a lição que nós estamos estudando nesse trimestre e a lição que nós vamos estudar nessa noite de hoje. Gostaria que o Pedro, né, me desse uma direção, se o microfone tá bom, né, se tá tudo certo aí o som, amém? Para nós fazermos aí com a maior excelência, né, para os irmãos. Irmãos, estamos estudando primeiro trimestre de 2024. Nossa irmã Geni também, Deus abençoe em nome de Jesus. Primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando, irmãos, o corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nossa irmã Geni diz que o áudio tá bom, né? Glória a Deus. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Primeiro trimestre de 2024. E a lição é essa que está aí na sua tela. Lição número 8, a disciplina da igreja. A disciplina na igreja, né? Já estamos aí encaminhando para o final, irmãos, e essa é a lição número 8. Colocar aí na sua tela o textuário. O textuário está em Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Hebreus 12, 5, que diz: E já vos esquecerdes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Então aqui nós vamos falar de correção, vamos falar de disciplina. Correção do homem, disciplina do homem? Não. Correção do Senhor, irmãos. Quando diz aqui não desmais, né, é no sentido de não desanimar. Ou seja, nós não devemos desanimar quando somos corrigidos, quando somos disciplinados. E aí eu já faço uma pergunta, né? Quem é que gosta de ser disciplinado, irmãos? Os irmãos gostam de ser disciplinados? Os irmãos não têm problema com isso? Os irmãos se alegram quando são disciplinados? Sim ou não? A Bíblia fala que muitas vezes a correção traz o quê? Tristeza no primeiro momento, né? Porque muitas vezes nós não gostamos da correção. Mas a Bíblia vai dizer que depois ela vai trazer frutos de paz para as nossas vidas, fruto de justiça para as nossas vidas. Então o tema é esse: disciplina na igreja, correção na igreja. E aí nós já vamos para a verdade prática. Verdade prática está aí na sua tela, que diz assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Tá vendo? A disciplina cristã é uma doutrina, ou seja, é um ensino necessário. É indispensável para as nossas vidas. Faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso crescimento, faz parte do processo de salvação para as nossas vidas. Dito isso, já podemos avançar. A leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa, anote aí, né? Se você não leu, vai ler depois, mas anote aí. Leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa é Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 13. Você vai estar lendo na sua casa, glória a Deus, e é muito importante fazer a leitura bíblica. E esse texto, ele fala justamente disso, de disciplina e de correção. Ele vai dizer que Deus, ele corrige a quem ele tem por filho, porque todo pai que ama o seu filho, corrige o seu filho. Amém? Dito isso, já podemos aqui avançar para a apresentação da lição. A apresentação da lição já está aí na sua tela também. E tem 3 objetivos. Primeiro objetivo: mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Segundo objetivo: destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Olha só o propósito: preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Objetivo número 3: apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. E aí nós já vamos para a introdução da lição, que diz o seguinte: nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social.
Resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretivas. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então, vemos, irmãos, que aqui foi tratado, nessa introdução, que a disciplina cristã está sendo, a correção, a disciplina está sendo esquecida, em muitos lugares, está sendo uma doutrina, um ensino esquecido. Às vezes você entra, num lugar, numa congregação, numa denominação, e o que mais você ouve é: receba sua bênção, receba a sua vitória, é que Deus vai te dar isso, é que Deus vai fazer aquilo, receba o seu milagre, é a caneta de ouro, é a chave do carro, é a chave da casa. A gente ouve muito isso, mas muitas vezes não ouvimos aquilo que é essencial para as nossas vidas, que é o quê? A disciplina, a correção, a exortação, o ensinamento. É isso que vai nos moldar, é isso que vai nos fazer crescer, é isso que vai nos transformar e é isso que vai nos dar a vitória. Não são palavras que agradam o nosso coração, não são palavras que massageiam o nosso ego, que vai mudar a nossa vida, não. Palavras que massageiam o coração e que muitas vezes massageiam o nosso ego também, podem nos tornar crentes mimados, crentes raquíticos, crentes anêmicos, igreja anêmica, como foi dito aqui. E a disciplina cristã, como eu destaquei aqui em vermelho, ela é fundamental no processo da formação, irmãos, do nosso caráter. Então, o que é o nosso caráter, irmãos? Caráter, como nós já aprendemos outras vezes, caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Então, como que nós podemos ter o nosso caráter transformado? Através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai nos dar amor, paz, alegria, temperança, mansidão, domínio próprio, Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo forjado em nós. E nós sabemos que nós não somos salvos pelos dons, nós somos salvos pelo fruto. É o fruto que nos traz a salvação, não os dons. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que muitos, que Jesus vai chegar ali e muitos vão dizer: Senhor, no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz milagres, no seu nome eu fiz maravilhas, no seu nome eu falei em línguas, E Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então vejam, pessoas que tinham dons, mas não tinham o fruto. Pessoas que tinham dons, mas não tinham o caráter. Muitas vezes nós pedimos muito poder para Deus. Nós pedimos dons, nós pedimos poder. Mas, irmãos, não somente poder que nós temos que pedir. Além de poder, nós precisamos pedir o caráter. E muitas vezes nós precisamos pedir mais o caráter do que o poder. Porque é o caráter que protege o poder. Poder sem caráter vai transformar falsos profetas, Falsos mestres, falsos profetas, enganadores. Mas o caráter, o poder com o caráter, irmãos, vai formar um crente, que vai ser uma ferramenta de Deus, usados, para libertar, para salvar, para curar e não para enganar as pessoas. Amém? Para levar vida e não levar morte, para levar verdade e não levar engano. Amém? Então o caráter protege o poder e é isso que nós precisamos. Vivemos numa geração que valoriza muito o caráter, mas valoriza muito o carisma, mas despreza o caráter. Não é errado ter carisma, mas além do carisma, temos que ter o caráter. Amém? Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos aqui para o tópico 1. Nossa irmã Irenilde já está aí também. Jesus abençoe a vida da nossa irmã Irenilde. Tópico 1, irmãos. A necessidade da disciplina bíblica. Esse é o título, do tópico 1. E no ponto 1 do tópico 1 nós temos: Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, está lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido,
a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Nossa levita Maria Alice está aí também. Jesus abençoe toda a família em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, desde o Antigo Testamento, já lá em Levítico, Deus ele se apresentava como santo. No Novo Testamento também, como que Deus se apresenta? Como santo também, né? Daqui a pouco nós vamos ler uma passagem de Pedro, onde Deus se apresenta como santo também, irmãos. Isso nos ensina que nós temos que entender uma coisa. Nós não podemos só abraçar um atributo de Deus e desprezar os outros. Vou explicar. Por exemplo, irmãos, muitas pessoas abraçam só um atributo de Deus, mas desprezam os outros. Muitos abraçam só o atributo de Deus, que é o amor, mas muitas vezes se esquece que além de amor, Deus ele é santo também. Deus ele não possui amor, né? Ele não tem amor. Deus ele é amor. A Bíblia diz que a essência de Deus é amor. Deus ele não só possui amor, mas ele é amor. Nossa diaconisa Daniele, né, está aí também. Pai do Senhor, diaconisa, e para toda a família também, em nome de Jesus. Então olha só, irmãos. Deus ele é amor. Mas além de amor, ele é santo também. Lá em Isaías, né, o profeta Isaías teve uma revelação do alto e sublime trono, onde as orlas de Deus, as orlas do manto de Deus, né, enchia ali todo o templo. Vai dizer que ali existia serafins voando ali, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 asas voavam. E eles clamavam em alta voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Note que o único atributo de Deus que é enfatizado 3 vezes é a santidade de Deus. A Bíblia não diz Deus é amor, 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 né? Mas diz Deus é santo, santo, santo. Assim como Deus é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, então a ênfase também da santidade de Deus é dita 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Então nós não podemos abraçar só um atributo de Deus e desprezar os outros, não. Tem muitas pessoas que estão, né, abraçando somente o atributo do amor, dizendo: não, Deus é amor. Deus ele sempre vai me perdoar porque ele é amor. Ninguém pode me julgar. Deus é amor. Mas além de amor, ele é santo também, irmãos. E um Deus santo, ele quer que seus filhos sejam santos também. Vou dar aqui um exemplo. Eu imagino que você é uma pessoa honesta. É ou não é? Você é uma pessoa honesta. Você entrega sua vida para Jesus e você quer ser uma pessoa honesta, você quer ser uma pessoa de caráter. Agora imagine, se você é uma pessoa honesta, você fatalmente também vai querer que seus filhos sejam o quê? Honestos também. Se você é honesto, você quer que seus filhos sejam honestos. Se você é uma pessoa correta, você quer que seus filhos sejam pessoas o quê? Corretas também. Assim é o nosso Deus. Deus ele é santo e ele quer que seus filhos sejam santos também. Nós sabemos que essa santidade nós não conseguimos adquirir com esforço próprio. Essa santidade vem de Deus. É Deus que exige santidade, mas o mesmo Deus que exige santidade é o mesmo Deus que nos dá ferramentas para nós nos santificarmos. Oração, palavra e o Espírito Santo de Deus. É o Espírito santificador. É o Espírito que opera essa santidade em nós. O mesmo Deus que diz que vai nos santificar é o mesmo Deus também que pede: santifique-se. O mesmo Deus que nos ensina que é o Espírito que nos santifica é o mesmo Deus também que pede: santifiquem-se. Então veja que é um trabalho de cooperação. É um trabalho de parceria, nós com o Espírito Santo de Deus. Na carta de Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus, né? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O que é isso? Um trabalho de parceria. Aliás, irmãos, eu falei aqui invertido, né? Ali diz: pareceu bem ao Espírito e a nós. O Espírito em primeiro lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem primazia sobre as nossas vidas. Amém? Então, olha só o que eu destaquei aqui, né? De vermelho, está escrito assim, ó: assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida.
por que que é importante também nós buscarmos essa santificação? E aqui nós estamos falando de disciplina, né? Através da disciplina nós vamos nos tornando santos cada vez mais, né? Vamos aperfeiçoando, essa santidade vai sendo aperfeiçoada nas nossas vidas, irmãos. E por que que é necessário nós sermos santos, separados? Porque quando nós somos santos e separados, aí a imagem de Deus vai refletir em nós. A santidade de Deus vai também transparecer, né, nas nossas vidas também. Porque aqui diz, ó, assim quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Para a santidade de Deus ser reconhecida através de nós, nós temos que dar um bom testemunho também. Amém? Porque somente Deus, irmãos, é que pode nos mudar. Moldar o nosso caráter, mudar os nossos comportamentos, a nossa maneira de ser e de pensar. E aí as pessoas vão reconhecer a obra que Deus fez nas nossas vidas. Agora, quando nós não damos um bom testemunho, né? A primeira coisa que as pessoas falam é o quê? Olha, esse aí nem parece que é crente, né, irmãos? Muitas vezes as pessoas podem dizer também que Deus que ele está servindo, que eu não vejo mudança. Então tá vendo que até pra gente ganhar vidas, pra gente ganhar almas, é necessária essa santidade de Deus resplandecer nas nossas vidas também. E aí nós já vamos para nossas primeiras referências. Vou estar colocando aí na sua tela e nós já vamos aqui para a nossa primeira referência bíblica, porque não existe estudo bíblico sem a Bíblia, né? Então olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Tá vendo? Um pai santo quer que seus filhos sejam santos, irmãos. Agora olha só o versículo 15 aqui, ó, tem uma coisa interessante. Aqui fala que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então não é ser santo só na igreja, né, irmãos? É ser santo em toda a nossa maneira de viver. É ser santo na igreja, é ser santo em casa, é ser santo no colégio, é ser santo no trabalho, é ser santo nas redes sociais. Às vezes parece, irmãos, dá uma impressão que às vezes o crente pensa que nas redes sociais eles são livres, né? Não, nas redes sociais eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Não, irmãos. As redes sociais, elas refletem também, é o mundo virtual, né? Mas é também um espelho do mundo real, muitas vezes, né? Nem sempre, porque às vezes é um mundo ali ilusório. Mas muitas vezes também, irmãos, as redes sociais, elas vão revelar quem nós realmente somos. Aquilo que nós postamos é aquilo que está cheio o nosso coração, né? A Bíblia não fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes nós vamos postar, né? Nós vamos ali muitas vezes com os nossos dedos também teclar, né? Aquilo que está cheio o nosso coração também. Então temos que ter cuidado com os nossos comportamentos também nas redes sociais, né? A maneira que nós vamos nos apresentar. Aquilo que nós vamos postar de foto, de imagem. E aquilo que nós vamos também, irmãos, teclar, né? Digitar. Às vezes o crente está dando mau testemunho, às vezes o crente está com contenda ali nas redes sociais, as indiretas, essas coisas. Tudo isso nós temos que ter cuidado para não trazer escândalo para a obra do Senhor. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 2. Subtópico 2. A igreja é santa. Olha só, irmãos, a igreja é santa. Eu gostaria até de aproveitar, né, que está tendo aí uma polêmica e está tendo aí uma repercussão muito grande, né? Uma música cristã que uma jovem fez, uma música que a jovem ali denuncia, né, várias falhas na igreja. E aí isso está dando muita repercussão, né? Está dando muita agitação no mundo evangélico aí. E assim, cada um tem uma opinião, né? A minha opinião é que a música ali realmente retrata, né, muitos problemas da igreja, retrata muitas falhas na igreja ali. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a igreja, ela não é corrompida. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela não é corrompida. Quem se corrompe são homens que muitas vezes ali se confundem com a igreja. Muitas vezes, irmãos, homens e mulheres que se confundem ali com a igreja é que se corrompem. Não é a igreja de Cristo que se corrompe. A igreja de Cristo é separada, ela é santa, né?
e não se corrompe. O que se corrompe são as pessoas, que muitas vezes se passam por igreja. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, né? Às vezes a pessoa não nasceu de novo, ou às vezes a pessoa ainda está no processo ali, né, de aperfeiçoamento, processo de libertação, e se corrompe, faz alguma coisa errada. Às vezes por má intenção também, muitos aí já estão muito tempo na caminhada, mas às vezes por má intenção, por interesse próprio, por interesse pessoal, às vezes a pessoa nem é nascida de novo. E ali, né, muitas vezes vai enganar, vai ludibriar, vai ali só querer ganhar dinheiro, vai enganar as pessoas. Mas isso aí não é a igreja, nós não podemos generalizar, não é a igreja, são pessoas. Assim como em todo meio, pessoas fazem coisas erradas. Por exemplo, vamos falar da polícia. Muitas vezes as pessoas falam da polícia, né? E às vezes as pessoas querem, muitas vezes, né, uma parte aí da população quer demonizar a polícia. Às vezes porque viu alguma violência policial, aí quer demonizar, né, ali toda a corporação. Mas não pode, irmãos, porque nós nunca podemos generalizar. Por exemplo, tem policiais que fazem coisas erradas? Tem policiais que fazem coisas erradas. Mas nem por isso nós podemos ali generalizar, dizer que é toda a corporação. Por quê? Porque quando nós precisamos de segurança, quem que nós vamos chamar? A polícia, né? Vamos falar também, dar o exemplo aqui dos médicos. Existem médicos que trabalham da maneira errada? Existem alguns médicos que trabalham da maneira errada, né? Mas nem por isso nós podemos generalizar. Não, porque quando nós estivermos doentes, quem nós vamos procurar? Não é o médico? Não é o hospital? Nem todo hospital é perfeito, irmãos. Mas quando nós estamos doentes, nós procuramos o quê? O hospital. É assim com a igreja também. A igreja no sentido de denominação, né? Não existe denominação perfeita, não existe igreja perfeita. Mas quando nós estamos com o nosso coração dilacerado, geralmente é para um cristão, é para um crente que nós pedimos o quê? Ajuda, oração, né? Pedimos socorro. E muitas vezes nós vamos pedir socorro na igreja também. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a igreja já é bastante atacada. Muitos de fora, né, já atacam a igreja. E às vezes os ataques vêm de dentro também. E além dos ataques muitas vezes vêm de dentro, às vezes o que acontece também é que existe infiltrados dentro da igreja. A própria palavra de Deus ensina isso. Que muitos se introduzirão no nosso meio e enganarão a muitos. Então existem também os infiltrados. Então temos que ter cuidado para não generalizar, para a gente não nos atacarmos uns aos outros, porque, irmãos, um exército não pode, soldados de um exército não pode se atacar, né, entre si. Não pode. Já pensou um exército se atacando entre si? Esse exército não vai se subsistir, né? Então temos que ter cuidado, irmãos. A verdade tem que ser dita, profetas têm que ser levantados, João Batista tem que ser levantados, mas nós temos que ter muito cuidado também, porque muitas vezes o ímpio está esperando só uma pequena polêmica para atacar a igreja. Às vezes só se espera um pretexto para se atacar a igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com isso também, nesses tempos, né, em que Jesus está voltando e nós temos que dar testemunho. A Bíblia fala que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Amém? Então nós temos que ter cuidado com isso e nós temos que estar unidos, né, irmãos? Mesmo quando a igreja é falha, nós temos que orar, nós temos sim que pregar a palavra, orar, mas pedir para Deus, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos guie para o caminho certo. Glória a Deus? Então vamos lá. Subtópico 2, colocar aí na sua tela, a igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Glória a Deus. Na verdade, a palavra grega ágios, né, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Então é isso que a Bíblia nos ensina, que nós somos santos no sentido de ser separado. Não é no sentido de ser perfeito, né, irmãos? É no sentido de ser separado, é no sentido de ser consagrado. Pastor William, e nós somos separados de quê? Irmãos, nós somos separados do mundo, né? O mundo no sentido do sistema mundano, do sistema pecaminoso. Nós somos separados do mundo, do sistema pecaminoso. Nós somos separados do pecado. Nós somos separados das imundícias.
Nós somos separados, né, das ideologias pecaminosas deste mundo. Nós somos separados, né, da mente mundana, do pensamento mundano. São todas essas coisas que nós temos que ser separados, né, dessas coisas, para viver uma vida com Deus, separado, consagrado ao Senhor. Tem um hino da harpa muito bonito, né? É um hino da harpa muito lindo que diz assim, ó: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, né? Que minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, né? Então nossa vida tem que ser totalmente consagrada a Deus. E para isso, irmãos, é necessário arrependimento, né? A disciplina é para nos trazer arrependimento. E o verdadeiro arrependimento não é ficar sempre pedindo perdão e voltar a fazer, não, a mesma coisa, não. Arrependimento, irmãos, é abandonar as coisas erradas, abandonar o pecado e começar a fazer o contrário daquilo que antes nós fazíamos. Lembra-se de Zaqueu? A história de Zaqueu nos mostra o verdadeiro arrependimento. Zaqueu era um cobrador de impostos e muitas vezes ali ele cobrava impostos a mais, defraudava, né? Então ali muitos até tinham ódio de Zaqueu, até os próprios judeus muitas vezes ali tinham ódio de Zaqueu. Mas vai dizer que uma vez Jesus ele repousou na casa de Zaqueu. E ali Zaqueu, ele reconheceu Jesus, ele teve ali um verdadeiro arrependimento e ali Zaqueu falou: olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então veja, alguém que defraudava, ele não somente parou de defraudar, mas ele falou que ia devolver até aquilo que ele tinha defraudado. Ou seja, ele não somente parou de fazer a coisa errada, ele começou a fazer o contrário do que ele fazia. É por isso que a Bíblia fala: aquele que mentia, não minta mais, mas antes fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas antes, né, tenha boas obras, né? A Bíblia vai falar isso. Ou seja, além de você parar de fazer o que é errado, você vai começar a fazer o que é certo. Esse é o verdadeiro arrependimento. E olha só, biblicamente também, irmãos, o que é o verdadeiro arrependimento. Vou colocar aí na sua tela. Provérbios. Cadê o Provérbios? Tá... Não coloquei aqui, né? Não coloquei, mas eu vou procurar aqui, irmãos. Procurar aqui, ó. Tá facinho de achar. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Vamos lá, Provérbios 28, 13. Olha só o que a palavra de Deus fala. Vou colocar aí na sua tela. Diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá vendo aí, ó? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, ou seja, nunca vai para frente, né, irmãos? Nunca vai ser aperfeiçoado, nunca vai evoluir. Agora olha só como é que continua aqui, ó. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos. Olha só o versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Tá vendo? A única maneira de nós sermos restaurados não é encobrir os nossos pecados, não. É confessar e deixar, irmãos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é pecar, confessar e pecar de novo, não. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é pecar, confessar e produzir frutos dignos de arrependimento. Este é o arrependimento bíblico. Glória a Deus. Dito isso, podemos aqui avançar para o subtópico 3, que diz assim: quando a igreja não disciplina. Olha o que acontece quando a igreja não disciplina. Irmãos, a questão da disciplina na igreja, da correção, é algo muito sério, né? Às vezes, irmãos, as pessoas, né, às vezes nós não aceitamos bem a correção, né? Quantas vidas, né, não saem da igreja por causa de correção, por causa de disciplina, né? Quantos ministérios não ficam parados, travados, porque muitas vezes nós endurecemos nosso coração e não aceitamos a correção. E a Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então aqui diz, ó: se a igreja, como o corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Deixa eu passar aqui.
Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando... Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Então, quando nós não aceitamos a disciplina, aí surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Que na verdade isso revela o quê? Que nós não deixamos, irmãos, Deus, o Espírito Santo do Senhor, tratar uma falha de caráter, tratar uma brecha que nós temos nas nossas vidas. E uma coisa que nós aprendemos, irmãos, é que uma fraqueza que não é tratada, uma brecha que não é fechada, ela vira uma tragédia lá na frente. Dá aqui rapidamente 2 exemplos. Muitos pensam que a queda de Sansão foi Dalila, né? Muitos pensam, foi Dalila que fez Sansão cair. Não. Mas quando você lê ali a história de Sansão, você vai ver que lá atrás Sansão já tinha problema com mulheres. Problema com mulheres, problemas de não obedecer à tradição dos pais, né? Não obedecer ali os conselhos dos pais e não obedecer também às ordens de Deus. Que Sansão, ele era separado, ele era consagrado, ele era um nazireu de Deus, tinha coisas que ele não podia fazer. Ele não obedeceu. Só que ele já tinha uma queda por mulheres lá atrás. Ele se deitava com prostitutas. E ali Dalila só foi o desfecho daquela fraqueza que ele já tinha lá atrás. Ou seja, a fraqueza não foi tratada. Muitos pensam que a queda de Judas foi só quando Judas ali vendeu Jesus por 30 moedas, mas na verdade não. Quando nós lemos a história de Judas também, nós vamos ver que lá atrás, irmãos, ele era o tesoureiro de Jesus e ele já roubava dinheiro das bolsas, que a palavra de Deus vai nos ensinar, né? Então veja, irmãos, que era uma fraqueza que não foi tratada, que era uma brecha que não foi fechada. E ali virou uma tragédia lá na frente. Na nossa vida também é assim, irmãos. Se nós não tratarmos as nossas fraquezas, lá na frente nós podemos correr o risco, né, de cair numa tragédia também, porque um abismo chama outro abismo. E aí eu vou estar lendo outra referência, né, para embasar isso que nós estamos falando. Vou ler aqui a referência de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha só, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ler o 8? O 8 diz assim, ó: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então tá vendo? Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E aqui está dizendo, se nós semearmos na carne, da carne nós vamos colher destruição. Mas se nós semearmos no Espírito, do Espírito nós vamos colher vida e paz. Vamos colher a vida eterna. E para nós semearmos no Espírito, somente com a correção, somente com a disciplina. Vou ler aqui outro versículo para os irmãos entenderem um negócio aqui maravilhoso, né? Abençoado. Olha só, Provérbios 29, 14. Estamos falando aqui de disciplina, né? E olha só, irmãos, está errado. Não é Provérbios 29, 14, não. É Provérbios 29, 1. Então vamos aqui consertar. É Provérbios 29, 1. Tá aqui, colocar na sua tela. Aqui é o 28. Pera aí, vamos para o 29. É Provérbios 29, versículo 1. Tá aí na sua tela, irmãos. Olha só o que diz. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Vamos aqui ler de uma maneira mais simples, né? O homem está dizendo, né, irmão? Ser humano. Não é só o homem, sexo masculino, não. É o ser humano. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, endurece o coração, né? Irmãos, que não se submete, o que acontece? De repente, ele será destruído sem que haja remédio. Ou seja, irmão, se a gente for corrigido várias vezes, e endurecermos o nosso coração, não nos sujeitarmos, não nos tornarmos submissos à palavra do Senhor, à obediência à palavra do Senhor, nós seremos destruídos de uma vez, sem que haja cura.
Então isso nos ensina uma coisa forte, né? Nem sempre o castigo vai vir na hora. Nem sempre, irmãos, nós vamos ser disciplinados na hora, o castigo vai vir na hora. Esse que é o perigo. Porque às vezes nós erramos uma vez, aí não acontece nada. E aí nós continuamos errando, né? E aí nós corremos o risco de errar várias vezes, errar e não acontecer nada, e não acontecer nada. Às vezes nós corremos o risco de pecar uma vez, pecar 2 vezes, pecar 3 vezes e não acontecer nada. E aí nós achamos que está tudo certo, né? Nós achamos que é normal, que está tudo certo. É aquela história do não dá nada, né? Ah, não dá nada, não dá nada. E a gente pode correr o risco de achar que não dá nada, irmãos. Mas aí nós podemos ser destruídos de uma vez sem que haja cura. Sem que haja chance de voltar atrás. Porque Deus, ele é longânimo. Lá em Pedro vai dizer que ele não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo. Ele espera que todos se arrependam e chegue à salvação. Então ele dá tempo para nós nos arrependermos, irmãos. Olha só que interessante. Lá em Gênesis vai falar sobre um povo. O povo que se chamava Amorreu. Esse povo Amorreu, Deus ele falou para aquele povo que aquele povo seria corrigido. Só que Deus ele falou através do profeta, esse povo Amorreu, os amorreus, eles vão ser corrigidos. Só que não é nessa geração, é na 3ª ou 4ª geração, porque a taça de iniquidade desse povo ainda não se encheu. Olha, irmãos, então existe uma taça de iniquidade, uma taça de pecado. Essa taça, ela vai se enchendo. Ela vai se enchendo até se transbordar. Depois que ela chega no limite, transborda, aí chega a ira de Deus. Os amorreus, depois de algumas gerações, a ira de Deus foi sobre aquele povo. Aconteceu isso com Sodoma e Gomorra também. Chegou o momento que a taça de iniquidade de Sodoma e Gomorra se encheu. E aí veio a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. O que é o Apocalipse? O que é a grande tribulação, irmãos? A grande tribulação é a taça de iniquidade da humanidade transbordando. E aí vem a ira de Deus. A grande tribulação mostra isso. É quando a taça de iniquidade de toda a humanidade, né, de uma grande parte da humanidade, né, aqueles que não aceitaram a correção de Deus, vai transbordar. E aí quando a taça de iniquidade transborda, vem a justiça de Deus, vem a ira de Deus. Então a ira de Deus pode vir sobre alguns povos, a ira de Deus pode vir sobre uma cidade, a ira de Deus pode vir sobre uma grande parte da humanidade, mas a ira de Deus pode vir também individualmente sobre cada um de nós, se nós não nos arrependermos. Amém? Então isso é algo muito sério, né? É algo que nós temos que ter bastante cuidado. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar, e nós vamos avançar aqui para o tópico 2. Tópico 2 que já está aí na sua tela. Diz o seguinte: o título do tópico 2 é o propósito da disciplina bíblica. Qual é o propósito de Deus nos disciplinar? Qual é o propósito de Deus nos corrigir, irmãos? Vamos aprender agora. O subtópico 1 vai dizer: manter a honra de Cristo. Um dos propósitos é esse, da disciplina bíblica, manter a honra de Cristo. Não escandalizar, não trazer escândalo para o nome de Jesus, né? Não trazer escândalo diante das pessoas, diante dos ímpios. Não desonrar o nome de Cristo. Porque quando nós pecamos, nós estamos desonrando o nome de Jesus. Então, olha só. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha Romanos 2,24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Está lá em Romanos 2,24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Olha, irmãos, não é possível adotar um comportamento pecaminoso, ou seja, a prática do pecado, né, sem que isso ocorra em julgamento divino. Então essa história aí, né, de que Deus é amor, Deus vai aceitar tudo, isso é mentira. Nós aprendemos o seguinte: Deus aceita todos, mas não aceita tudo. O céu aceita todos, mas não aceita tudo, irmãos. Não tem como adotar uma prática pecaminosa sem ter consequências, não. Então nós podemos aprender o seguinte: é melhor ter juízo antes que venha o juízo. Amém, irmãos? É melhor nós termos juízo antes que venha o juízo. E é o juízo de Deus, né? Sobre as nossas vidas. Existe um engano aí, irmãos, na sociedade, né?
onde até mesmo pessoas que outrora estavam na presença de Deus estão espalhando esse ensino enganoso também. Que Deus é amor e se ele é amor, ele aceita tudo. Isso é mentira. Amém, irmãos? Isso é um engano do Satanás e tem muitos se enredando por esse engano. É uma armadilha. É uma armadilha do Satanás. Satanás, ele é sutil. Ele vem como um sapatinho de lã, irmãos. Até uma coisa que muitas vezes parece ser bom, é uma coisa que é uma armadilha do inimigo para nos afastar do propósito de Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero aqui trazer uma referência também sobre uma igreja. Uma das igrejas, né, de Apocalipse. Quero trazer essa referência e vou colocar aí na sua tela. Olha só, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Aqui está falando sobre a igreja de Tiatira. Olha só o que diz. Mas a igreja de Tiatira, irmãos, ela foi elogiada, né, em algumas partes. Mas quando chegou aqui no versículo 20, olha só o que Jesus falou através do profeta João. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Sabe o que Deus estava falando aqui? Que Jesus, ele tinha contra aquela igreja, que aquela igreja tolerava o pecado, tolerava ensinos errados, né? Tolerava ali ensinos que iam fazer com que o povo se desviasse. Aqui está falando da imoralidade, mas está falando da idolatria também. Então Jesus, ele elogiou essa igreja em certos pontos, mas também ele exortou essa igreja, porque essa igreja estava sendo tolerante com o pecado. Isso nos ensina o quê? Que nós, como igreja, irmãos, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Nós temos que ser, sim, longânimos, né? Nós temos que ter mansidão, nós temos que agir com sabedoria, mas nós não podemos tolerar coisas erradas, né, irmãos? E olha só no versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Esse que é o problema, né? Como nós falamos aqui, Deus, ele dá tempo, irmãos. Deus, ele é longânimo, ele espera que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Mas pode chegar um momento que já não tem mais volta. Tem caminhos, irmãos, que se tornam caminhos sem volta. Todos nós, enquanto Deus está falando, enquanto Deus está nos exortando, enquanto Deus está usando um pastor, um profeta, um irmão ou irmã, ele está nos dando tempo. Mas tem uma frase, né, que às vezes eu leio nas redes sociais, que diz assim, ó, haverá um tempo, vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. Olha só, vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. Por isso que a Bíblia fala, busque a Deus enquanto se possa encontrar. Buscai-o enquanto ele está perto, irmãos. A Bíblia até fala que vai chegar um momento, vai chegar um dia em que o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra. E aí, irmãos, como que vai ser, né? Então, enquanto Deus, ele está nos corrigindo, nos exortando, ele está nos dando tempo para nós nos arrependermos. E o tempo pertence a Deus, né, irmãos? O tempo pertence a Deus, nós nunca sabemos o nosso dia de amanhã, então nós temos sempre que estar aí procurando essa mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, vamos para o subtópico 2. Subtópico 2 já está aí na sua tela. Subtópico 2 diz: frear o comportamento pecaminoso. É como nós acabamos de falar aqui, né? Tem que ter um freio, tem que ter um basta. A Bíblia, irmãos, diz que nós temos que ter uma atitude radical. A Bíblia fala, ó, se seu olho te fazer pecar, arranque-o e jogue fora. Não está falando arrancar literalmente, né? Senão na igreja, irmãos, na igreja ia ter um monte de gente, né? Sem os olhos, né, irmãos? Não é verdade? A Bíblia fala, se sua mão direita te fizer pecar, arranque-a e jogue fora. Não é literalmente também, né? Porque se fosse literalmente, todo mundo da igreja ia estar ali sem uma mão, sem as duas mãos, não é verdade, irmãos? Então ali Deus está falando, Deus está fazendo uma representação, está falando, olha, aquilo que te faz pecar, tome uma decisão radical. Por exemplo, se a internet te faz pecar, tire os seus olhos da internet. Irmão, se o celular te faz pecar, tire os seus olhos daqueles sites, daquelas coisas que te fazem pecar. Se suas mãos te fazem pecar, irmãos, tire suas mãos da imundícia, né? Não toque em coisas imundas. É isso que a Bíblia está querendo dizer.
Então temos que tomar uma atitude radical. E a Bíblia fala, é melhor entrar com um olho nos céus do que estar com os 2 olhos, né, e ir para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Então olha só, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Então, olha só, irmãos, o pecado ele pode ser contagioso. Então, se nós, como igreja, nós começarmos a tolerar vários tipos de pecado, outras pessoas vão achar que não tem problema nenhum e vão começar a praticar também. Quando vê que não, é perigoso, né? A igreja está toda corrompida. Daqui a pouco nós vamos falar até da disciplina, como é a disciplina bíblica, né? Até da questão da exclusão. Até isso tem base bíblica, né? A exclusão é que nós vamos aprender daqui a pouco. Amém? Então, dito isso, nós vamos aqui para o deixa eu ver se é o subtópico 2, 3. Deixa eu ver aqui, irmão. Só dar uma conferida. Isso, subtópico 3. Não tolerar a prática do pecado. Deixa eu colocar aí na sua tela. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Tá vendo? Porque a igreja não pode tolerar. Lá na carta aos Coríntios, né, vai dizer, irmãos, que o pecado ali estava tão, né, escandaloso que tinha até ali um sujeito que estava ali tendo relacionamentos, né, com a sua própria madrasta. E ali fala que o apóstolo Paulo entregou o corpo, né, daquele sujeito a Satanás. O apóstolo Paulo falou, entregue o corpo dele a Satanás para que a alma seja salva. Então, ou seja, nós entendemos, né, que muitas vezes, irmãos, até mesmo Deus ele vai permitir a morte, né, alguma coisa ali, alguma situação de morte para que a pessoa se arrependa. Nós entendemos que se a alma foi salva, a pessoa se arrependeu antes de morrer, né? Mas chegou ao momento ali que o corpo teve que ser entregue a Satanás. Quando o corpo é entregue a Satanás, o que acontece? Pode vir enfermidade, pode vir uma situação ali desesperadora na vida da pessoa, enfermidade, doenças, né? E até o ponto daquela pessoa ali ficar enferma, no sentido de ficar enferma e ser uma doença de morte. Mas ali, poucos momentos depois, a pessoa se arrepende, né? Se arrepende verdadeiramente e a alma é salva, mas o corpo foi entregue. Tá vendo? Isso é o que a Bíblia ensina, não são coisas que nós estamos inventando da nossa cabeça. Foi a Bíblia que ensina, o apóstolo Paulo falou, entregue o corpo dele a Satanás, para que a alma seja salva. Então tem situações que vai se tornar até situação de morte nessa terra, mas para que a pessoa se arrependa. Quem não conhece pessoas que já se arrependeram no leito de hospital, né? Todos nós conhecemos, então isso existe e isso é real no meio cristão. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar e nós já vamos para o tópico 3. Tópico 3 é o último tópico, né? E nós já estamos aqui encaminhando para o final. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tópico 3. As formas de disciplina bíblica. Agora nós vamos aprender isso. As formas da disciplina bíblica. Como que a Bíblia nos ensina a disciplinar. Aqui diz, ó, se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. Hebreus 12:8. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus ele corrige todos aqueles que ele tem por filho, porque o pai corrige o filho que ama. Agora, se o filho não aceitar a disciplina, aí já não pode ser chamado de filho, mas de bastardo. O que é o bastardo, pastor William? Bastardo é um filho ilegítimo. Bastardo é um filho ilegítimo. Amém? Agora, para sermos filhos legítimos de Deus, nós temos que aceitar a correção. Então, olha só, o que continua dizendo. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele corrigiu Pedro. Veja que Pedro, ele era apóstolo antes do apóstolo Paulo. Ele já era ali discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, né? Apóstolo Paulo veio depois, mas ainda assim corrigiu Pedro. Certa vez o apóstolo Paulo pegou ali Pedro, querendo viver como gentio, mas querendo que os gentios vivessem como judeus.
colocando ali muitas regras, né, em cima dos gentios ali. Tradições judaicas em cima dos gentios. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara. Irmãos, diz que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara. Será que eu e você aceitamos quando alguém nos repreende na cara? E foi na frente dos discípulos ali. O apóstolo Paulo chegou e falou assim, ó, Pedro, como que tu és judeu? Como que você, que é judeu, quer viver como gentio e você quer que os gentios vivam como judeus? Ou seja, Pedro estava ali tendo uma atitude hipócrita, né? E Paulo corrigiu ele ali na frente de todo mundo. E às vezes, né? Quando isso acontece na igreja, né? As pessoas muitas vezes podem até não aceitar, né? Mas isso já aconteceu até mesmo com os discípulos, irmãos. E daqui a pouco nós vamos ver que isso pode acontecer também. Tem base bíblica para isso acontecer nas nossas vidas. Olha só como é que continua aqui, irmãos. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Aquela falha que não é tratada, aquela brecha que não é fechada, né? Acaba se tornando um comportamento e lá na frente vai virar uma tragédia. Então aqui diz, ó, o comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação. Olha só, irmãos, o alvo da disciplina, o propósito da disciplina é levar, não é para envergonhar a pessoa, não é para humilhar a pessoa, não é para desfazer da pessoa, pelo contrário, é para levar aquele que pecou à restauração e à reconciliação, Gálatas 6, versículo 1. Então, olha só, irmãos, o propósito é esse. A Bíblia fala, ó, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Tá vendo? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Ou seja, a única maneira de sermos restaurados é sermos corrigidos. E se a gente não aceitar a correção, nós nunca vamos ser restaurados, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E isso é um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar e vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2 já está aí na sua tela. Glória a Deus. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega, vou tentar falar essa palavra, não sei se vou conseguir. A palavra grega katártizo, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa na verdade restaurar. É usada em Mateus 4, versículo 21. Para se referir aos reparos, remendos das redes de pescas. Então essa palavra, né, que vem do grego, irmãos, ela significa isso, né? Ela tinha essa representação. Quando uma rede de pesca estava rasgada, estava ali, né? Eu não vou falar furada porque a rede já é furada, né, irmãos? A rede tem vários furos, a rede de pesca. Mas quando ela era rasgada, ela precisava de quê? De remendo. Precisava de restauração. Então muitas coisas Deus ele vai nos remendar, né, irmãos? Muitas vezes Deus ele vai nos remendar através da correção. E às vezes tem aquela frase assim, né, que fala, esse crente não se emenda. Irmãos, então muitas vezes Deus ele vai nos remendar, igual os pescadores remendavam ali as redes. Mas era no sentido o quê? De usar a rede de novo. Porque, olha só, já pensou se a rede se rasgasse ali e os pescadores jogassem as redes fora? Jogassem no lixo? Então não é isso que Deus faz nas nossas vidas, não. Quando nós precisamos ali de um conserto, de um remendo, Deus ele nos remenda para nos restaurar, para continuar nos usando e não nos jogar fora. É igual o processo ali do vaso e do oleiro, né? Vai dizer que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Isso é interessante, né? Porque o vaso já estava na mão do oleiro, mas o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Muitas vezes, irmãos, nós já vamos estar na presença de Deus, mas ainda assim nós vamos errar. Aí vai dizer que o oleiro dispensou o vaso, jogou fora, jogou no lixo? Não. Vai dizer que o oleiro ali, irmãos, ele quebrou o vaso, né? Ele ali quebrou, voltou a amassar, voltou ali a formar outro vaso, né? Então o processo ali exigiu ali uma quebra, exigiu. Mas ali foi para formar um vaso novo, outro vaso. Muitas vezes nós vamos ser quebrados na caminhada, né? Mas não no sentido de destruição, mas no sentido de restauração. Então não podemos nem reclamar quando Deus ele começa a nos moer, né, irmãos? Então olha só,
O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. Então a disciplina, irmãos, não é para sempre, né? A disciplina é por um período, para que a pessoa se arrependa e volte a ser ali restaurada à comunhão. Glória a Deus. Então, dito isso, já podemos ir para o subtópico 3. A disciplina como modo de exclusão. Os irmãos já sabem que aqui a leitura, né, a revista, nós fazemos o seguinte, nós resumimos a revista. Então, em casa você pode ler toda com mais cuidado, com mais calma, mas aqui nós fazemos um resumo, senão fica muito grande o estudo, né? Subtópico 3. A disciplina como modo de exclusão. Irmãos, às vezes pode vir, né, na nossa mente essa dúvida. Às vezes nós podemos ter uma dúvida assim. Você já teve essa dúvida? A dúvida é a seguinte. A igreja pode excluir alguém? A dúvida é essa, irmãos. A igreja pode excluir alguém? Biblicamente falando, a igreja pode excluir alguém? Vamos ler aqui para a gente aprender? Olha só o que diz aqui. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É como se amputasse, irmãos, uma parte do corpo, né? Amputasse uma parte do corpo para que o corpo todo não apodrecesse. É igual quando tem um câncer, né? Quando tem um câncer ali no corpo, que tem que amputar uma parte do corpo, para que esse câncer não se espalhe pelo corpo todo. Então isso acontece também, irmãos. Amputar um membro para que o corpo todo não fique doente, né? Então isso faz parte, isso é bíblico e a Bíblia ensina, né? Aqui diz, ó, nesse caso há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Eu quero que os irmãos anotem aí, porque nós não vamos ler aqui não, mas os irmãos anotem. Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante. Mateus 18, versículo 15 em diante. Ali vai dizer, irmãos, sobre algumas etapas da disciplina. Algumas etapas da correção. E quais são essas etapas? Ali fala, ó, se teu irmão pecar contra ti, você vá e repreenda-o no particular. Essa é a primeira etapa. Veja que tem etapas, né? Tem fases. Primeira etapa é essa. Se seu irmão pecar contra ti, você não vai logo sair falando, espalhando, não, irmãos. Você vai e corrija ele no particular. Se ele te ouvir, aí você ganhou o seu irmão. É o que a palavra diz. Agora, se ele não te ouvir, aí você chama duas testemunhas. Essa é a segunda etapa, né? Desse lado é melhor. Duas testemunhas. Essa é a segunda etapa. Se ele não te ouvir, você chama duas testemunhas. E você vai corrigir ele. Se ainda assim ele não te ouvir, aí você chama a igreja. Muitas vezes tem reunião, né? Chama a igreja, tem reunião. Aí, essa é a terceira fase, irmãos. A terceira etapa. Se ainda assim ele não te ouvir, se chamar a igreja e ele não te ouvir, aí considere como gentil e publicano. Ou seja, considere como ímpio. Veja, irmãos, que tem etapas. Tem instâncias, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Depois da terceira instância, já não tem como mais recorrer. Irmãos. Aí a pessoa é considerada como gentil e publicano. Ou seja, porque não quer se arrepender. Não quer se arrepender, irmãos. Então a doutrina de exclusão, ela é sim bíblica. Agora, irmãos, excluir não é abandonar, né? Muitas vezes a exclusão no sentido de disciplina não é abandonar. Disciplinar é afastar até que a pessoa se arrependa. Até que a pessoa se arrependa. Porque se a pessoa se arrepender, ela é reintegrada no corpo. Agora, se a pessoa nunca se arrepender, irmãos, aí não tem como, né? E é claro que a separação do joio, do trigo, do bode e da ovelha, só Deus é que é capaz de fazer. Mas a Bíblia ensina sim que a igreja tem autoridade até mesmo para excluir. Foi quando Jesus falou, ó, o que ligardes na terra será ligado nos céus. E o que desligardes da terra será desligado no céu também. Eu dou a chave dos céus, né? Deu ali para os discípulos.
E ali ele ensinou isso, que os discípulos ali, eles tinham autoridade de ligar e desligar. Então é sim uma doutrina bíblica, até mesmo a doutrina da exclusão, irmãos. Tem pessoas que vão ser restauradas, disciplinadas, afastadas e restauradas, e tem pessoas que não têm conserto. Tem pessoas que podem causar escândalo, causar um problema muito grande. Então, a igreja tem essa autoridade também de excluir. Então, vamos lá. Só terminando aqui o subtópico 3, vai dizer: assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Tá vendo, irmãos? Então veja que a representação do corpo, do membro que é amputado do corpo, essa representação nós trazemos para a igreja, né, denominação no sentido de excluir o membro, como membro da igreja, irmãos. Então isso é bíblico, a Bíblia dá respaldo bíblico sim. Tem igrejas que adotam isso, tem outras igrejas que não adotam, né? Às vezes a própria pessoa se exclui, tem igrejas que não adotam. Agora, se alguém te perguntar se é bíblico, aí você pode responder com toda certeza que é bíblico sim. Porque às vezes a pessoa pode criticar a igreja, né? Porque fez isso ou fez aquilo, mas é bíblico e é claro que isso, irmãos, é numa condição extrema. Isso é no último caso, irmãos. É só se a pessoa realmente não quiser conserto de maneira nenhuma. Amém? Glória a Deus. Então já aprendemos uma coisa importante aqui, né? É claro que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tem outros casos também, até o caso de Judas mesmo, né? Veja que Jesus, ele sempre deu chance para Judas. Judas, ele esteve com Jesus até o fim. Jesus, ele nunca expulsou Judas da obra, né? Nunca excluiu ali Judas, né? Então veja que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não podemos pegar só um versículo isolado e já trazer como doutrina, não. Tem várias situações, várias circunstâncias que a Bíblia vai nos dar respaldo, base bíblica também, para agir de uma maneira ou de outra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Dito isso, já podemos aqui encerrar e nós vamos aqui para a nossa conclusão, irmãos. Vamos aqui para a nossa conclusão. Deixa eu só colocar aqui o fundo musical de novo. Glória a Deus. E nós vamos aqui para a nossa conclusão dessa aula que já está se encerrando nessa noite de hoje. A conclusão diz: nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a aula de hoje. Aprendemos sobre correção, aprendemos sobre disciplina. Talvez eu e você, né, fomos corrigidos nessa semana, na semana que se passou, ou no mês que se passou, ou talvez depois dessa lição nós vamos ser corrigidos de alguma maneira, né, na igreja. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Tiago 1:21, na parte B, diz o seguinte: recebei com humildade a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Eu creio que depois dessa aula nós vamos aceitar a disciplina, aceitar a correção de uma maneira mais humilde, de uma maneira mais mansa, né? E saber que isso é para o nosso bem, isso é para a nossa restauração, isso é para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem crê, pode botar amém aí nos comentários, irmãos. Os irmãos estão quietinhos aí nos comentários? Pode colocar amém aí, que é uma bênção do Senhor nas nossas vidas também. Glória a Deus. E eu vou estar aqui ministrando uma bênção antes de terminar aqui, né? Vamos estar ministrando uma bênção na sua vida. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar seu casamento, sua casa, que Deus abençoe seu trabalho, o fruto do seu trabalho, que Deus abençoe seus filhos, seus primos, tios, sobrinhos, seus avós, seus pais, que Deus abençoe toda a sua parentela, Deus abençoe sua mente, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus. E a irmã Nilde diz que, que os irmãos estão quietos porque estão prestando atenção no ensino, né? Isso é maravilhoso, irmã Nilde.
é muito bom, né? Realmente, né? Prestar atenção é algo maravilhoso nas nossas vidas, porque é com isso que nós vamos ter a nossa mente aberta cada vez mais para as revelações de Deus. Glória a Deus! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos que creem digam e digitem amém. Amém, irmãos? E que o amor de Deus, né, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, hoje e sempre. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo, e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até terça-feira que vem, se Deus assim permitir, se Deus quiser nas nossas vidas. Deus abençoe grandemente, irmão. Seja feliz, esteja a paz de Deus no seu coração e no seu lar nessa noite de hoje. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.